Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de psicanálise, se você gosta de psicologia, se você gosta de entender o funcionamento da mente humana, as questões emocionais, o comportamento humano, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui nós sempre estamos postando vídeos que seriam relevantes para você se você se interessa por esse conteúdo, né? E no vídeo de hoje não vai ser diferente, porque eu venho trazer aqui uma história, eu venho te contar uma história que aconteceu comigo, aconteceu na minha casa, uma história recente, e eu acho que essa história vai ajudar muito a você que se interessa por esse conteúdo, principalmente vai ajudar papais, vai ajudar mamães, né? Quem tem filho, quem trabalha com criança, quem cuida de criança, essa história vai ser muito útil, tá? Então, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e como foi que eu percebi que o meu filho estava pedindo socorro, como foi que eu percebi que meu filho estava angustiado com uma questão que ele não tinha me falado. Então, como foi que eu consegui escutar aquilo que meu filho menor estava me dizendo sem ele abrir a boca para falar nem uma palavra, tá? E para a gente te contar como foi que isso aconteceu, eu vou voltar do início, né? Vou começar do começo. A minha esposa acabou comprando uma barraca, tipo uma barraca de acampamento, sabe? Para criança mesmo, para a gente armar aqui dentro de casa. A gente fez uma surpresa para ele no Dia das Crianças. E quando ele chegou aqui em casa, né, ele veio passar um tempo aqui em casa, eu tenho um guarda compartilhado, então ele veio passar esse período aqui em casa e ele se deparou com essa barraca, algo que ele gostou muito, e ele ficou brincando muito tempo nessa barraca, e eu percebi que essa barraca havia se tornado um espaço lúdico para ele, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Ele gostou do presente, mas mais do que isso, o brincar para a criança, a gente já falou isso aqui em outro vídeo, né? O brincar para a criança é o equivalente à associação livre para o adulto, né? Então, isso foi a percepção trazida por Melanie Klein. Associação livre eu estou me utilizando aqui de termos psicanalíticos, não vai dar para a gente explicar absolutamente tudo, mas aqui no canal, caso você queira entender mais sobre psicanálise, aqui tem um conteúdo bem relevante para você e você vai acabar entendendo o que a gente quer dizer quando a gente está se referindo a essa questão de associação livre. Mas, explicando em outras palavras, é no brincar que a criança acaba elaborando algumas questões, inclusive até apresentando algumas questões para os adultos, né? Eu não sei se você já se deparou com isso, mas vez ou outra eu vejo um comentário de psicólogos que trabalham com criança, os pais, né, dessas crianças, ou parentes, pessoas que cuidam dessas crianças, acham estranho porque a criança vai para o consultório, seja um consultório de psicologia ou seja um consultório de psicanálise, e a criança vai para lá só para brincar. E é impressionante porque a maioria dos adultos, né, as pessoas que não conhecem, acham que isso é besteira, acham que é uma perda de tempo, mas é que no brincar da criança, ela vai apresentando e elaborando algumas questões e dá para você perceber aquilo que está angustiando ela, dá para você perceber uma certa agressividade, dá para você perceber um medo que a criança está sentindo em determinado momento da sua vida. Então, no brincar, a criança vai elaborando as suas questões e é por isso que eu falei que o brincar é o equivalente à associação livre para o adulto, né? A criança não vai para a clínica, por exemplo, para verbalizar, ela não consegue elaborar esse raciocínio didático, né? Elaborar suas questões e verbalizar isso, né? De uma forma que, inclusive, ela consiga se escutar. Na verdade, a criança vai fazer isso através da brincadeira. Então, voltando à questão que aconteceu aqui em casa, o meu filho, ele acabou desenvolvendo uma relação tão boa com a cabana que ele ganhou da minha esposa, e ali se transformou num espaço lúdico, e ele, em determinado momento, pegou um caderninho e foi lá para dentro da cabana e foi desenhar. Quando eu observei aquilo, eu percebi que dali eu poderia entender alguma coisa para ajudar meu filho, né? Poderia ter acesso a alguma questão, alguma angústia que ele estivesse sentindo para poder ajudar meu filho. Inclusive, eu sempre gosto de observar desenhos porque, como ele não mora comigo, né? E ele é muito pequeno, então se ele passa por alguma situação, inclusive até de assédio sexual, eu conseguiria talvez perceber isso através de um desenho, né? Se ele fosse realmente deixar registrado isso no desenho, elaborando as suas questões. Já existem histórias no mundo, né, de assédios sexuais que foram descobertos através de desenhos de crianças. Inclusive até no nosso canal a gente tem um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o meu filho pediu socorro porque ele acabou deixando no desenho algo que estava angustiando ele. Quando ele foi embora, voltou para a casa da mãe, foi passar um tempo com a mãe, nesse período, né, eu fui arrumar a cabana dele e eu acabei pegando o caderno e dando uma olhada para saber se eu ia me deparar com alguma questão. E eis que eu observei esse desenho aqui
Eu não sei se você dá para observar direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto disso aqui e vou colocar na tela, porque eu vou explicar para você agora o que é que tem esse desenho aqui, quais são os elementos e qual é a angústia que meu filho está sentindo agora nesse momento. Então aqui a gente tem, por exemplo, um desenho de um boneco, né, que hipoteticamente falando seria ele, talvez ele nem perceba que isso é ele, mas aqui tem um boneco, né, e aqui você pode observar que no boneco, no braço do boneco tem uma seringa. Talvez seja um pouco complicado, porque essa agulha dessa seringa está fazendo uma curva, né, como você pode observar aí. E aí o boneco, ele está pensando aqui você pode ver o que é que ele está pensando aqui. Isso eu posso entender que é a questão do coronavírus. Por quê? Porque trazendo para o nosso contexto agora, ele tem um bonequinho que está tomando vacina e tem ele pensando meio que num vírus ali, na representação de um vírus, né? E ele escreveu aqui o seguinte, olha... Eu não quero tomar vacina, porque ele está aprendendo a escrever agora, então ele acabou escrevendo aqui, ficou mais fácil para a gente identificar. Eu não quero tomar vacina, e nesse balãozinho, né, o menino gritando, tipo, não, por favor. Na verdade, ele só escreveu porfa, mas é muito provável que ele tenha dispersado a sua atenção nesse período. Talvez alguma coisa apareceu na televisão e ele acabou não concluindo isso, mas pelo contexto todo, a gente consegue observar que o que o boneco estava falando aqui era não, por favor, eu não quero tomar vacina, o boneco pensando no coronavírus e a seringa na mão do bonequinho, que, como eu falei, esse bonequinho é ele, na verdade esse boneco é ele, né? Então quando eu observei esse desenho, eu acabei percebendo que ele estava pedindo socorro. Eu acabei percebendo que ele estava apresentando um conteúdo que estava angustiando ele, mas que ele não tinha me falado. E eu não teria ideia de que isso seria fonte de angústia para ele se eu não tivesse visto o desenho. O que é que provavelmente aconteceu? Alguém comentou alguma questão com ele sobre a possibilidade dele tomar vacina, né? Porque está se aproximando aí das crianças. Em alguns estados já começaram as vacinas de criança. Eu não sei se ele viu alguma propaganda nesse sentido ou alguém comentou com ele, mas o fato é que ele já está percebendo, sem verbalizar absolutamente nada para mim, eu percebo que ele também já percebeu que está chegando a hora dele de tomar a vacina. Então isso está deixando ele angustiado. E aí, o que foi que eu fiz hoje, né? Inclusive eu tive que regravar esse vídeo porque eu tive uma conversa com ele hoje e eu decidi regravar esse vídeo justamente para trazer a conclusão, né? Porque se tiver algum pai, se tiver alguma mãe assistindo aqui, fica melhor para você entender como é que você pode abordar essa questão. Eu não poderia chegar para meu filho e dizer para ele assim, olha, eu peguei o seu caderno e eu vi esse desenho e eu quero conversar sobre isso com você. Porque se eu fizesse isso, eu estaria interrompendo, eu estaria sendo invasivo, eu estaria interrompendo esse espaço, atrapalhando, né, a manutenção desse espaço lúdico dele, e isso poderia travá-lo para desenvolver novos desenhos. Talvez você até esteja dizendo o seguinte, olha, mas você foi invasivo. Sim, porque eu, como pai, eu entendo que eu poderia ter acesso, inclusive, até como eu já falei, à questão de assédio sexual. Então, por que não observar, né, o desenho do meu filho? Mas o que eu quero dizer é, se eu apresento para ele essa questão e digo o seguinte, olha, eu vi um desenho seu e eu vi que você está... Isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, o que é que isso quer dizer? Eu quero conversar com você sobre isso. Dependendo da forma como eu faço, eu posso atrapalhar esse espaço lúdico dele e posso, inclusive, até interromper um canal de comunicação que seria um canal muito eficiente. O que foi que eu fiz hoje? Hoje foi que eu encontrei, quase uma semana depois, eu encontrei uma brecha para conversar com ele, porque eu estava no parque com ele, e ele se machucou, e doeu um pouco, né? Inclusive ele veio para perto de mim, e ele perguntou se ia para o médico. E aí eu falei, não, meu filho, não precisa ir para o médico e tal, e acolhi ele naquele momento, né, que ele estava sentindo a dor, e depois eu comecei a conversar com ele e dizer o seguinte, mas olha só, e se a gente precisasse ir para o médico? Você iria ficar nervoso? Você iria ficar com medo? Por que você ficou preocupado? Deixa o papai entender o que é que está acontecendo. E aí, a partir desse momento, é que a gente foi conduzindo a conversa, eu fui explicando para ele que o médico era uma coisa boa, que nem todo procedimento médico causa dor, e mesmo aqueles que causam dor, o médico só vai fazer se ele acha que é necessário para nos proteger de um sofrimento maior. Então, eu falei para ele a questão da vacina e falei, por exemplo, a vacina do coronavírus, filho, quando você for tomar vacina, você já percebeu que dói, né? E dói mesmo, papai sente dor também. Mas olha só, é uma dor num espaço de tempo tão pequeno que vai trazer uma proteção tão grande para você, porque se você pegar a doença, o sofrimento e o desconforto que você vai sentir é maior. Então eu não vou enganar você.
vai doer, mas é uma dor suportável, é uma dor pouca. Eu tenho certeza que você, quando caiu de bicicleta, sentiu uma dor bem maior, né? Então essa dor é um espaço de tempo tão curto. Eu até expliquei para ele que quando a enfermeira retira a agulha da gente, a gente nem sente que ela retirou. Ou seja, o tempo de dor é muito pequeno. Então eu fui conversando com ele e fui validando o sofrimento dele, né? Porque tem muitos pais que cometem esse erro e fazem o seguinte: não, mas isso é besteira, né? Vacina não dói, é só uma picadinha de muriçoca. Ora, você já foi criança e você percebeu logo de início que não é uma picada de muriçoca, é algo que é mais intenso, uma dor que é mais intensa do que uma picada de muriçoca. Então, eu validei o sofrimento dele, acolhi, fui muito honesto com ele, fui muito claro com ele, disse sim, vai doer, mas vai doer porque se você pegar essa doença, o sofrimento que você vai adquirir vai ser pior do que a agulha. Então é necessário que a gente passe por isso. E nem todo procedimento médico vai causar dor. E aqueles que causam dor, a medicina está tão avançada, fui explicando para ele que ele tem 6 anos de idade, a medicina está tão avançada que hoje em dia os médicos já sempre têm um remédio para poder dar para você, para poder a dor passar. Então fui conversando com ele, quando a gente voltava do parque para casa, fui conversando com ele sobre isso e acabei encaixando essa questão da vacina e consegui finalmente conversar com ele sobre um assunto que estava angustiando ele, que eu só consegui perceber isso porque eu tive acesso ao desenho dele e ele acabou elaborando a angústia dele exatamente quando ele estava no espaço lúdico dele desenhando, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Esse vídeo aqui é para ajudar você, por exemplo, que é pai, que é mãe, para ajudar você a despertar essa habilidade, né? Para que você comece, por exemplo, a entender a importância de você escutar do seu filho ou da sua filha aquilo que não está sendo dito com palavras. É a dimensão da escuta que o Násio falou naquele livro Sim, a Psicanálise Cura. O psicanalista Násio traz uma dimensão de escuta especificamente da clínica, mas aqui a gente está trazendo, conscientizando pais e conscientizando mães sobre a importância de você observar aquilo que seu filho está dizendo sem ele abrir a boca para falar nenhuma palavra, tá? Então espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Aqui a gente sempre trata sobre o comportamento humano, questões emocionais, psicanálise principalmente, mas psicologia também. Então se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.